Boa noite. Pós-desafio da Maisena, estamos os quatro aqui totalmente glicogenizados. Boa noite, Kelly Barbosa. Kelly? Ficou mudo, mas já voltou. Não, você estava no mudo, agora você está falando. Kelly Barbosa? Tô aqui. Boa noite. Boa noite, Bruno, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, Ellen Vivanco. Muito boa noite. E boa noite, Flávio Valiati. Hoje a Maisena Boa não fez bem pra noite, ninguém. gente. Muito boa noite. Boa noite, Flávio. Muito boa noite para todo mundo. Nesse último episódio da temporada da Ponte Aérea, a gente vai conversar um pouco sobre o novo RH. A gente fala muito sobre tendências de mercado, sobre tudo isso, mas ao longo das últimas semanas a gente conseguiu dar um panorama, pelo menos um apanhado, do que cada ponto do RH hoje desempenha e como pode desempenhar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o novo RH. Mais uma vez, eu acho importante a gente colocar antes o seguinte, não é uma coisa que eu e a gente acabou falando na live da quinta-feira do canal do Anderson, que foi o seguinte, não adianta a gente querer receber um RH 4.0 se a nossa mentalidade continuar 2.0. Então, é com essa provocação que eu começo a nossa live, Flávio Valiati. E está coberto de razão. Não adianta você entrar de corpo numa indústria 4.0 se você ainda pratica pensamentos 1.0. No 2.0 você está sendo até bastante generoso. E o que a gente tem visto é exatamente isso. Muita gente falando de tecnologia, muito pouca gente usando a tecnologia efetivamente para o que deve ser feito. E eu acho que isso realmente é um atraso. É um atraso para o setor de recursos humanos. É um ponto que a gente ponderou muito na live de quinta-feira no canal do Anderson, que eu e Eren falamos bastante, é o seguinte, não adianta a empresa possibilitar, por exemplo, um horário flexível, enfim, algumas coisas como ir de bermuda, essas coisas que na verdade não agregam valor nenhum, mas enfim, que acabam virando um item a mais, e a pessoa continuar com a mentalidade de, me dou bem porque lá eu entro e saio a hora que eu quero. Né, Ellen? Exato, então isso precisa ser desenvolvido, né? O candidato, ele precisa ter um perfil também 4.0, né? Para poder fazer parte desse ambiente, porque você acaba recebendo muita autonomia para você gerenciar o seu tempo e a sua produção. Então, a pessoa precisa estar alinhada com a sua mentalidade, alinhada nesse processo. Pois é. E hoje eu vou trazer, até para a gente começar o assunto, vou tentar trazer tipo um estudo de casos. Olha que legal. Ponte Aérea, estudo de casos. E aí, Kelly, na última semana, eu fui basicamente linchado publicamente por uma publicação que eu fiz. Não sei se você viu, eu falei o seguinte, que eu estava tentando fazer contato com alguns candidatos e a maioria rejeitava a ligação porque não reconhecia o telefone ou de alguma forma botava empecilhos quando eu liguei para um telefone que era telefone de recado, tira o meu número daí, coisas desse tipo. E ao meu ver, isso são práticas que não ajudam na recolocação de um candidato. E eu fui bastante execrado com coisas do tipo, você como RH tem que se adaptar e tudo mais. O que o RH pode fazer diferente nesse ponto, Kelly? Bruno, em relação ao candidato não atender o telefone, o RH não tem muito o que fazer. A gente até pode entrar em contato pelo WhatsApp, mas mesmo assim, correndo o risco do candidato entender que a gente está invadindo a privacidade dele. E eu acho que as pessoas tiveram essa atitude assim em relação a você, porque tem muito aquilo de nós contra eles. Então, quando você mostra que alguns candidatos não têm um posicionamento legal, as pessoas já pegam para elas. Não, mas eu não sou assim, o RH é malvado. E a gente precisa mesmo mudar essa mentalidade. Concorda, Ellen? E assim, parece que a gente acaba se tornando lados opostos, né? Apesar de eu não ser da área de RH, acaba se criando essa imagem de que o RH está de um lado e as pessoas estão do outro, né? E na verdade, o que se trabalha é a união dos dois,
porque ambas as partes precisam. O RH precisa fechar aquela vaga, precisa encontrar o candidato ideal, assim como o candidato precisa encontrar a sua oportunidade, né? Então, assim, a gente não pode fazer essa separação. Não, essa visão não é uma visão correta, porque, na verdade, ambos deveriam, né, estar ali para somar e não para dividir. Flávio, você como executivo especialista da área, o que que nós podemos tirar de uma situação como essa? Por exemplo, uma das sugestões, e é engraçado que assim, eu sou um pouco debochado, eu sei disso, mas eu coloquei ontem, falei, gente, enquanto eu estou falando no mundo real, vocês estão fazendo um plebiscito de melhores práticas, e não, não é o caso. Mas você entende que hoje o RH tem que se atualizar para, de repente, fazer um telefonema, mandar um e-mail ao invés de fazer um telefonema? Qual a tua visão sobre isso? A minha visão é o seguinte, o candidato ele tem que estar disponível. Ele precisa estar... Ele é um produto numa vitrine onde você tem centenas de milhares de pessoas na mesma situação, sabe? E que você não pode, de forma nenhuma, ficar longe dos holofotes, longe do canal de comunicação mais importante. Telefone, e-mail, tudo que ele coloca no currículo dele, ele já pré-autoriza você, o empregador, o propenso empregador, a procurá-lo. O que acontece hoje eu vi o teu post, eu até me abstive de comentar, porque hoje estão vivendo muito de tons odiosos. A rede hoje, o LinkedIn hoje está vivendo de duas coisas. Uma, tons odiosos, e outra, vitimismo. Então, são duas coisas que efetivamente estão vendendo muito likes, estão vendendo muitas visualizações, sem falar nos outros que fazem serviços, que oferecem serviços que efetivamente não entregam. Mas o RH ele não tem muito o que fazer, eu concordo exatamente com a Kerly, quando você não tem muita opção. Você deu a oportunidade de dar o teu telefone, esteja lá apto para poder receber essa informação, essa comunicação. Se é e-mail, de tempo em tempo você tem que ir lá todo o tempo olhar seu e-mail. Você é um produto que está numa vitrine e você é o produto que interessa mais a você. E você precisa se recolocar. Então, vejo isso, o RH não tem muito o que fazer, não. Na verdade, ele não tem quase nada o que fazer. Essa é uma velha forma de contatar as pessoas que vai continuar acontecendo. Eu não vejo a curto prazo, nem a longo prazo, que isso mude, não. Eu acho que as pessoas hoje... Eu não sei, eu acho que a gente regrediu muito, sabe? É uma opinião pessoal. Acho que a sociedade regrediu muito. Vou dar um exemplo bobo, mas que eu acho que super representa. A gente tinha um Obama, hoje a gente tem um Trump. Enfim, a gente... Eu não vou nem dar o exemplo do Brasil, que eu não quero suscitar polêmica. Então, eu acho que a gente acaba tendo uma geração de pessoas que se justifica o tempo todo no outro. Então, o outro tem culpa e tudo mais. O RH do futuro é um RH estratégico. É um RH voltado para o maior bem de uma empresa, que é o ser humano, né? É uma coisa que o Thiago Rocco sempre fala, mesmo com as maluquices do Thiago Rocco, mas é uma coisa que ele sempre fala certinho, que é o seguinte, todas as tecnologias estão aqui para atender as pessoas. Né? Se não tivesse pessoas, não haveria tecnologia. Até porque o cara que aperta o botão do robô é uma pessoa. Então, assim, a gente, no fundo, está trabalhando para pessoas. Qual o maior desafio desse RH do futuro, Ellen? Então, eu acredito que é utilizar a tecnologia a seu favor, sem desconsiderar as pessoas, né? É fazer usar a tecnologia para otimizar processos, mas não deixar cair a questão do lado humano, da humanização do processo também. Assim, por exemplo, eu posso usar, e já está acontecendo, né? Provavelmente você e outros profissionais da área estejam utilizando a parte de automatização da seleção, né? Da pré-seleção de currículos. Então, assim, facilita a vida do recrutador? Facilita bastante.
Mas assim, na hora que eu chamo essa pessoa para entrevista, e é uma realidade, a gente não tem como fugir disso, né? Porém, na hora que eu tô cara a cara com uma pessoa que eu estou entrevistando, estou ali realmente presente, atento, entendendo, né, o que aquele candidato está me passando, tentando extrair o melhor daquela entrevista, ou eu estou ali só para cumprir um protocolo? Então, eu acredito que o grande desafio é isso, é conseguir você unir a tecnologia a seu favor e não perder, né, a humanização do processo. Até porque, Kelly, que é do meu métier também, embora não esteja exercendo no momento, métier é feio, né, gente? Eu sou não praticante. Mas já praticou. Então, assim, Flávio também já foi do métier. Então, que acontece? A gente que faz esse primeiro approach com o cara por telefone, gente, é muito diferente, né, Kelly? Como é que é o primeiro approach com o candidato por telefone? O primeiro approach é mais para a gente ticar mesmo se ele tem os requisitos básicos para a gente poder dar seguimento com a seleção. Então, é validar, porque, sei lá, todo mundo coloca que tem inglês intermediário, mas você realmente precisa de um inglês intermediário. Seja no telefone, quando você dá uma apertadinha, você vai descobrir se ele realmente tem esse inglês intermediário e se eu posso chamar ele para entrevista. Então, é mais essa validação, porque ele tendo as competências necessárias, eu acabo otimizando o meu tempo e o dele, e aí eu posso ter, sim, essa conversa mais humanizada que a Ellen falou. Você tem a percepção de que, muitas vezes, por telefone, você consegue, inclusive, até ver que é ou não é o caso de dar continuidade com aquele cara? Ah, com certeza. Eu fazia muito recrutamento com pessoas da área de vendas. E quando a pessoa atendia o telefone quase dormindo, eu já sabia que ali eu não teria um perfil tão interessante, porque vendas exige muita energia, dinamismo. Então, o próprio tom de voz já fala bastante. Não é a voz ser bonita ou feia, mas a entonação mesmo, a força que você coloca. Atitude, né? Atitude. Atitude. Flávio, hoje tem empresas que dão preferência, de repente, até antes, eu já vi isso recentemente, de fazer um teste comportamental antes do candidato ir para a entrevista. Um DISC, enfim, essa pergunta até fica para Ellen também, porque Ellen também é do métier nesse ponto. Como é que é o teu olhar, Flávio, sobre a efetividade disso num critério de corte? É comparar. Ele pega aquele, ele só usa isso para comparar. Eu, quando precisava, era só para comparar, para saber se efetivamente as avaliações que eu tinha em mãos condiziam com que efetivamente eu conversava com ele. Eu nunca me furtava de falar com as pessoas. Então, hoje, eu continuo acreditando que essas avaliações, esses testes, tudo isso que é feito, é para que você tire a sua prova dos 9, assim por dizer, da avaliação psicológica, da avaliação pessoal, visual, se você tem energia, se o cara ele diz que tem um perfil de empreendedor, e aí quando você vai conversar com o cara atende: oi, então, me fala aí de um grande desafio que você teve. Não tive grandes desafios. Então, como é que você é um empreendedor, né, no seu... E aí você efetivamente usa isso como corte, mas o que corta não é essa avaliação, é efetivamente o tete a tete, é o olho no olho quando eu bato com o cara. Então, Mas para você mim acha é que importante. é eficaz ser aplicado antes da entrevista, o teste? Quer dizer, independente de antes ou depois, você Sim, acha que é eficaz ele ser um critério de corte para ir ou não para a entrevista? sim, acho sim. Eu acredito que sim. Acredito sim. Por trás dessas avaliações foi desenvolvido um estudo muito grande, né? Não foi à toa que as pessoas colocaram isso e o RH acabou adotando isso, que era uma prática. Eu que já sou um pouquinho assim mais antigo, sei que a gente não usava esse tipo de avaliação. Entregava para o psicólogo ia lá, conversava e falava: ó, o cara é bom, pode botar lá na área que o cara é bom. E aí você batia o papo com o cara e você, puxa, mas eu não fui muito com essa percepção, isso, e aí você determinava, batia o martelo se o cara entrava ou não. E aí você começou a ter uma porção de avaliações psicológicas que eu acho que são importantíssimas. Eu acho que sim, serve como critério de corte, sim. Ellen?
Até porque os assessments, eles são muito assertivos, né? A não ser que a pessoa minta na hora de responder a avaliação. Fora isso, o resultado final dos assessments é muito assertivo, é bastante confiável. Pelo menos os que eu aplico e que tenho acesso, né? Que são os mais conhecidos. Mas realmente, assim, ele já te dá um bom panorama, uma boa visão da identidade daquele candidato. Aí, então, já serve para você, você vai apenas na conversa, você vai validar se aquilo realmente faz sentido. Então, pode servir para você para um critério já eliminatório. Mas assim, eu não sou psicólogo, mas me lembro de mais de uma situação a gente falar muito do seguinte: se você faz um DISC hoje e fizer o mesmo DISC daqui a um ano, se você tiver em condições diferentes, embora a espinha dorsal vá ser a mesma, você vai estar com alguns resultados um pouco diferentes de acordo com a sua vida. Por exemplo, se você estiver muito desmotivado no trabalho hoje, o teu DISC vai ter um resultado, e daqui a um ano, se você estiver numa situação mais confortável, talvez ele já tenha um outro menor para controle, algumas mudanças. Isso faz sentido ou não? Sim, eles são situacionais, na verdade, né? Eles representam um momento que a pessoa está vivenciando. Só que, assim, se você reaplicar esse teste daqui a uns 3 meses, por exemplo, ele muda um pouco os percentuais, mas a essência da personalidade, do mapeamento de perfil da pessoa, ela não muda. Então, assim, por exemplo, ele serve também para você definir aonde a pessoa precisa evoluir, né, e se desenvolver. Se a pessoa faz ações efetivas com base naquilo, ela vai melhorar e vai desenvolver aquelas habilidades que no primeiro teste estavam deficientes. Então, realmente, ele é situacional, mas o esqueleto em si, né, a essência dele, ela não muda. Muda os percentuais. Eu acho bem interessante porque, assim, então a gente pode afirmar que esse tipo de teste hoje já é uma realidade e é uma chave que já foi virada, não volta atrás, né? Imagino que sim, assim, lá fora já é utilizado há muito tempo os assessments, é uma prática super convencional e por isso, né, chegou até nós. Então, eu acredito que daqui para frente, principalmente falando em indústria 4.0, onde a gente vai ter muita automatização de tudo, esse é um processo que já elimina muitas etapas, né? Então, eu acredito que é uma realidade que não volta atrás. Sim. Bom, Ellen, já são 7h57, eu vou te liberar, porque eu sei que você tem compromisso. Mais uma vez, obrigado pelas duas aventuras que a gente passou aí juntos no diário e na ponte aérea. Como é que foi para você essa experiência da ponte aérea? Nossa, foi espetacular, né? As trocas sempre são muito enriquecedoras. A gente poder fazer esse olhar de diferentes profissionais e juntar, né, num propósito único é fantástico. Então, assim, eu quero agradecer a companhia de vocês nesse voo. Espero que tenhamos os próximos, né? E queria deixar aqui também um abraço para o nosso amigo Tadeu. Hoje eu vim até fazendo uma homenagem para ele com a camiseta que ele me mandou. Então, eu queria deixar um abraço para o Tadeu, que sempre foi super participativo aqui nas nossas lives. Já é cadeira cativa também entre a gente. Então, gente, obrigada por essa oportunidade e que venham as próximas. Vai ter mais ponte aérea então, hein, Ellen? Vamos lá! Beijo, fica com Deus. Muito Beijo, obrigado. gente. Tchau, tchau. Falando dos outros subsistemas de RH, vocês entendem que a avaliação de desempenho, por exemplo, linkada à parte de remuneração, cargos e salários, é uma boa prática? Eu não direcionei a pergunta e dane-se, né? Vamos lá. Eu acho que quem falou há mais tempo foi a Kerly. Então vamos lá, Kerly, você acha que é uma boa prática? Eu acredito bastante em avaliação de desempenho, até para a gente ter um norte mesmo, para a gente poder medir o desenvolvimento e até para a gente ter um feedback um pouquinho mais estruturado. Então, acho que vale muito a pena a empresa investir. Acho que a avaliação de desempenho não precisa acontecer uma vez no ano, ou só 2 vezes no ano, como muitas empresas fazem, mas acredito que se ela for trimestral, a gente tem um resultado mais interessante, porque dentro de 6 meses muitas coisas acontecem e nem sempre a empresa pode se dar o luxo de esperar 6 meses para corrigir alguns gaps. Flávio? Eu concordo plenamente. Eu acho que a avaliação de desempenho é ponto crucial para que você faça
a junção com um cargo de salário, sim, e que você também tem uma... eu sempre que entro nas empresas, eu falo que, olha, esse tipo de avaliação tem que ser efetivamente trimestral mesmo, porque é o tempo de você maturar, de você avaliar, depois você maturar, colher resultados, avalia novamente, matura novamente, avalia resultados, aplica novamente. Tem tudo a ver, é um processo que precisa andar em conjunto. Na minha concepção, é um processo que tem que andar em conjunto. No meu trabalho de consultoria para a empresa, uma coisa que eu falei logo quando eu entrei foi o seguinte: a gente não pode ficar na base da percepção de que o Flávio é bom e a Kerly é preguiçosa. Porque, de repente, em um retrato, o Flávio era bom e a Kerly era preguiçosa, e hoje em dia talvez o Flávio esteja com a forma de bom e a Kerly com a forma de preguiçosa, e ela esteja carregando o Flávio nas costas. Né? E a gente não esteja percebendo isso por já estar com aquela coisa comprada. Então, uma coisa que eu defendi desde que eu defendo em todas as empresas desde o começo é isso, que tem que ter uma lisura na avaliação, métodos bem claros de avaliação, e que isso tem que ser ligado a cargos e salários, porque se não for ligado a cargos e salários, fica realmente solto. Quem é que está, né? Qual não tem efetividade. Para uma pessoa? Fica sem efetividade. Você vai avaliar sobre o quê? Só para questão psicológica? Pois é. E mesmo que você opte, não, vamos fazer um processo seletivo interno para preencher uma vaga. Ao meu olhar, a pessoa, para participar de um processo seletivo interno, tem que ter uma boa avaliação de desempenho. Né? Eu acho que é uma coisa que, na minha opinião, é um dos maiores ganhos desse novo RH. Essa coisa de ter em mãos a remuneração atrelada ao desempenho. Eu, quando estudei faculdade de RH, eu lembro que a gente falava muito de remuneração variável, né? De remuneração por desempenho. Eu acho que isso ainda não é uma realidade, mas acho que isso aí é o começo do esboço dessa realidade. O que você acha, Kerly? Eu concordo plenamente com você, porque senão fica muito aleatório, né? A gente vai fazer essa política de remuneração como alguém vai pedir um aumento ou mesmo vai pleitear uma vaga interna, mas por que você está apto para essa vaga? Como foi o seu desempenho até hoje no cargo que você já faz parte? Se você não teve um desempenho legal no seu atual cargo, como que eu vou te confiar um cargo de mais responsabilidade? Compliance também é um braço do RH. Não é RH, mas é um braço do RH. É uma área que deveria funcionar de forma, assim, a não ser ligada a diretoria nenhuma e que estivesse ali ligado diretamente à presidência da empresa. Flávio, na tua experiência até internacional, compliance funciona? Só funciona. As empresas internacionais, no Brasil, não. No Brasil, a gente engatinha. Hoje, algumas empresas usam sistema SOX para poder fazer avaliações e tal. Cara, você já, desde a Enron, quem conheceu a gigante Enron, que foi criado esse tipo de avaliação, porque também não existia lá nos Estados Unidos, o mundo passou a usar e o Brasil parou. Precisamos parar um minuto, Flávio, porque acabou de entrar a Geisa Luz. Boa noite, Geisa Luz. Vou até deixar ela falar. Vamos deixar o microfone dela aberto. Boa noite, Geisa. Ai, meu Deus. Alô? Oi, Geisa. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Geisa. Entrei aqui agora, que é o momento que eu consegui entrar. Boa noite a todos e eu vou acompanhar aí. Estou aguardando o desafio da Maisena, hein? Então, o desafio da Maisena já aconteceu porque a Ellen teve que sair antes, mas está gravado e depois a gente vai colocar lá, a gente vai te taguear no vídeo, tá? Tá bom, um abraço, muito obrigada pelo apoio de vocês e fiquei muito feliz pela solidariedade, né, desse grupo, de tantas pessoas do LinkedIn que tem apoiado aí a causa das doenças raras. O LinkedIn tem umas coisas que assim, não prestam, mas tem umas coisas que são legais, né? Recentemente, a gente viu aí um apoio legal também a campanha da Andrea Schwartz, né, de inclusão, e agora também a essa campanha da glicogenese. E aí aproveitar até te dar a voz, Geisa, para você explicar um pouco para quem estiver com a gente, o que é a glicogenese? Bom, essa é uma doença rara, né, glicogenose, ela tem vários tipos. Eu falei genese, já que vergonha. E ela é uma lady, né, que ela me corrige na classe. Imagina. É difícil mesmo falar, até para
para É que qualquer eu sou de pessoa, né? humanas. Hã? Eu sou de humanas. Imagina uma família que nunca teve contato em nenhum tipo de situação da área técnica, né? E recebe um diagnóstico desse. É difícil, né? E então essa doença, ela afeta uma enzima, que a pessoa não produz uma enzima que faz a quebra do glicogênio que a gente consome nos alimentos, e essa enzima ela tem como função quebrar o glicogênio em glicose, que é o açúcar, né? Então, como essas pessoas não têm a enzima, elas não quebram o glicogênio. Então, fica com falta de glicose no sangue. Esse glicogênio, que é um composto grande de glicose, ele vai parar no fígado. E ali ele vai se acumulando, acumulando e vai aumentando, né, o fígado. E por isso a gente fala que tem um fígado aumentado, né, o abdômen maior. E causa muita dor para a criança isso. Então, quando uma das formas de tratamento é a ingestão de maizena diluído na água, para que essas pessoas não tenham uma hipoglicemia grave, né, e afeta aí os órgãos vitais, como coração e cérebro. Então, se a pessoa mantém um nível de glicose assim constante, lembrando que a maisena, né, o amido, ele é ele tem um ciclo de glicose mais a longo prazo, a pessoa consegue manter o nível de glicose aí por um bom tempo e ter uma qualidade de vida boa, né, uma boa qualidade de vida. Então, por isso, assim, a importância de divulgar essa doença, até para que outras pessoas, de repente, estejam passando por situações semelhantes, e divulgar que bom que tem um tratamento de baixo custo, onde as pessoas conseguem, né, comprar no mercado, sendo que uma parcela importante dessas doenças, o tratamento é de alto custo, né? Então, é uma forma de divulgar a doença, e também a proposta também dessa campanha é que quem puder também auxiliar aí, doando quanto puder para essas famílias que desejam participar de um congresso que vai ter agora, primeiro congresso internacional, agora em novembro, né? Então vai ter pesquisadores de todo mundo aqui, trazendo um pouco de conhecimento para essas famílias e pesquisadores do Brasil. Então, resumindo, é isso. A gente vai divulgar sim, Geisa. Te agradeço aí pelo esclarecimento no espaço. Desculpem a todos pela glicogenose. Mas é isso, gente. Eu sou ignorante, mas o canal é meu. Não, Obrigado, mas Geisa. é ótimo, não tem problema. É isso mesmo. A gente fala Eu errado. brinco muito, Geisa, relaxa. Tem doença que eu não conheço e às vezes eu acabo falando nomes técnicos até de outras áreas de forma assim correta, mas agradeço de coração pelo apoio. Imagina, eu que te agradeço. Se quiser continuar com a gente aqui, será um prazer. Vou continuar, com certeza. Então, ótimo. Flávio, então, retomando, você estava falando com a gente sobre a questão do compliance, né? Como é que funciona o compliance aqui em trabalho com o RH? O problema é que a gente aqui no Brasil, a gente não trabalha com compliance na prevenção. A gente só trabalha com compliance quando o problema aconteceu. Né? A gente não vive fazendo avaliações, a gente não fica fazendo auditorias, a gente só entra. Uma das empresas que é exemplo de compliance hoje é a própria Odebrecht, sem fazer alusão ao nome e propaganda, não. Mas é uma das empresas que efetivamente só se conseguiria voltar ao mercado se o setor de compliance fosse criado. Quer dizer, você não tem que criar um setor de compliance, ele deve existir dentro do RH desde sempre, desde a criação da empresa. Isso é o que acontece lá fora. Você não tem uma empresa e aí depois, olha, eu vou criar o setor de compliance porque hoje nós precisamos, porque a nossa empresa cresceu. Não, desde pequeno você já tem que ter um setor de compliance. Então, estamos engatinhando, mas engatinhando assim, tipo, muito, muito devagar mesmo, sem que a gente possa, em plena era da informação, muita gente desinformada, inclusive, do que é o compliance, para que serve o compliance. Ainda tem uma ideia muito pejorativa do que é o compliance. É um setor que vai pegar os furos de todo mundo, é o setor que vai punir as pessoas. Não é nada disso.
É um setor que vai dar mobilidade ao RH, por exemplo, dele ser mais ágil, dele ser mais conecto, né? dele ser mais estratégico. A estratégia passa pelo compliance. É por onde você efetivamente dispensa todas as informações que a empresa precisa ter do que é correto para um bom andamento dela. E foi super interessante que você mencionou antes da gente entrar a questão da SOX, né? SOX e compliance não tem muita relação, até tem, mas são propósitos diferentes. A SOX, ela é uma lei de acessos, é para que os acessos estejam ali validados. Compliance é para ter uma retidão da empresa, para que a empresa siga uma regra e que essa regra seja efetivamente cumprida. Então, é muito diferente. E o que eu noto aqui é que, assim, acaba se confundindo muito. Eu, semana passada, até acho que eu trouxe para cá, não lembro. Mas, assim, situações que a gente vê de pessoas que passam por assédio em empresa. A gente trouxe isso, sim. Situações que a pessoa passa por assédio em empresa e não tem com quem falar, acaba falando com o RH, e o RH acaba ficando enfraquecido. Então, na verdade, deveria haver uma estrutura pelo menos similar à de compliance, até para que a pessoa tenha uma proteção, para que a pessoa consiga se resguardar, né? Da pessoa não precisar passar calada por algo, porque é aquela coisa, ou eu denuncio e perco o emprego, ou eu continuo passando por isso e fico empregado. É muito delicado, né? Uma escolha muito delicada. Eu quis tocar em compliance porque eu acho que compliance de uns anos para cá vem também sendo uma área do futuro, né? O que já é passado, que já é uma realidade em muitos países, aqui a gente vai começar a usar. Eu acho que ainda está muito amador, na minha opinião, da forma como tem sido feita. Treinamento e desenvolvimento, Kerly, o que você acha que o RH pode inovar? Eu vejo que o RH ele tem tentado inovar com tecnologia, só que muitas vezes cai assim nos joguinhos que não tem nada a ver com gamificação, que até subestima um pouquinho a inteligência do colaborador. É praticamente assim o que a gente fazia no pré, só que agora com aquela desculpa que a gente está fazendo para desenvolver profissionalmente. Então a gente precisa sim usar gamificação, a gente precisa sim deixar isso um pouco mais dinâmico. A Flávia falou que viveu isso. Acaba sendo subestimado, sabe? Falta fazer assim, ligue os pontinhos. Então a gente tem que buscar desenvolver da forma que eles querem ser desenvolvidos, né? E não tratando igual criança. Por isso que existe a andragogia e a gente não fala de pedagogia quando a gente está falando do desenvolvimento do adulto. Como conseguir implementar a tecnologia, mas de uma forma que o adulto não sinta que ele está sendo subestimado ou que todo o conhecimento que ele absorveu até ali pode ser ignorado. Então a gente precisa conhecer muito quem é a nossa equipe para conhecer o melhor caminho para desenvolvê-la. Eu acho que teve coisas que ficaram legais. Por exemplo, se você faz quizzes, mas em sala de aula, não estou dizendo coisa virtual, não. Eu particularmente acho que talvez eu vá falar uma coisa que vai até depor contra mim, mas vamos lá. Eu não acredito muito, por exemplo, treinamento anti-suborno. Aí você assiste um videozinho que, na verdade, a pessoa não assiste nada. Ela fica passando os slides até concluir, porque ela tem que ter o certificado de concluído. Não era mais eficaz, de repente, botar uma pessoa numa sala para explicar o que é o suborno? Né? Porque, assim, quando a gente pensa anti-suborno, às vezes a gente acha que, não, receber uma propina, não. Às vezes você receber um presente de um cliente é um suborno. Né? E era interessante que isso ficasse claro para o colaborador. Então, eu não sou contra o e-learning, eu acho que o e-learning é fabuloso em algumas situações, mas eu acho que nada substitui, pelo menos o contato. Não, tudo bem, você não tem sala de aula, porque você não tem budget para deixar as pessoas fora da operação, ok. Não tem espaço físico, mas que você tenha pelo menos alguém numa plataforma virtual para poder ajudar o colaborador nesse propósito, porque eu acho que treinamento é uma coisa muito séria. Eu acho que treinamento hoje, na verdade sempre, né? Mas acho que hoje se reconhece de fato, Kerly, o valor do treinamento dentro de uma corporação, né? Sim, e também quando a gente consegue unir todo mundo, a gente fortalece o time. Então vai muito além do conteúdo que a gente passa. Sim, eu gosto de quiz. Quando é uma coisa que tem alguma premiaçãozinha boba que seja, e você divide o grupo, eu acho bacana. Mas assim, uma coisa que não seja muito longa e que não trate ninguém como idiota, entendeu? Mas uma coisa dinâmica, eu acho que tem que ser muito bem elaborado. Eu fiz recentemente com um grupo da empresa de Cabo Frio, foi muito legal. A gente fez um quiz sobre a empresa. E aí foi bem legal, mas assim, foi bem legal mesmo, movimentou.
Gosta de Mas é treinamento? Gosta. direcionado, né? Aí é direcionado. Quando o treinamento ele é direcionado, ele fica leve. Né? Você não tem que carregar o funcionário, e ele vai para aquela sala de aula arrastando uma corrente. Nossa, que coisa chata, isso é um saco. Isso acontece muito nas empresas offshore, que o cara é obrigado a fazer os treinamentos dele, entre outras coisas. Eu sou muito a favor de treinamento. Eu acho que é a base para o crescimento das empresas, é a base de crescimento de cada funcionário, e a política de treinamento deveria ter uma atenção muito maior. O gestor deveria ter, sim, um gestor de talent management, por exemplo, as empresas deveriam ter, porque budget separado para isso. Hoje você tem uma partezinha do budget que tem que cumprir tabela. Quer dizer, a coisa não tem que funcionar assim. Não, e aí o que faz muitas situações que eu vejo? Esse budget que poderia ser bem gasto, de repente, em módulos interessantes, em palestras interessantes, não. É para pagar coffee em auditório de hotel, que talvez nem tenha tanta relevância para o in-company. Tudo bem, de vez em quando é importante tirar do ambiente empresa para poder fazer uma imersão. Mas, às vezes, cara, basta você usar ali uma sala de treinamento da empresa, com um bom conteúdo, com um bom instrutor, e guarda aquele dinheiro para, de repente, uma premiação, guarda aquele dinheiro para outra coisa, vai ficar pagando coffee, bolo de cenoura, R$ 800. Então, mas gente, o meu sonho é fazer um coffee para essas empresas. Na mentira que eu não sei fazer bolo. Então, vou fazer drink de maisena. Vou fazer drink de maisena. Então, agora aprendi a fazer esse drink. Na verdade, a gente sabe que treinamento é muito legal, né? A gente que vem da área, treinamento é muito legal. Quando é bem feito, quando é bem estruturado, quando as pessoas conseguem realmente entender, é muito produtivo para todos os lados. Para quem está ministrando, para quem está assistindo. Mas quer ver uma coisa? Tem temas que são muito mal feitos. Por exemplo, Lean. Lean é um tema que, o Lean é muito interessante, não é? Vocês concordam comigo? A metodologia Lean é super interessante. Extremamente importante. Não, e assim, é interessante. Se você pega uma pessoa que vai e te exemplifica e te mostra o dia a dia e faz a coisa bem dinâmica, PDCA, Lean, isso tudo é muito interessante. Se você consegue ver a aplicabilidade daquilo, é legal. E aí, de repente, bota uma pessoa, como já aconteceu comigo, enfadonha, que a pessoa vai falando, você fica na dúvida se é Deus que está falando ou é ela, de tão ruim que o negócio, de tão distante. E aí você chega ao ponto de que assim, não é o padrão. Então, acho que treinamento tem que ser uma coisa muito bem estruturada. Outro subsistema de RH que eu acho que eu gostaria de saber, e esse eu acho que é o que mais está sofrendo modificações nos últimos anos, é a gestão de benefícios. Né? Eu acho que, assim, engraçado, isso na faculdade eu via muito e eu achava que era uma viagem. E não, a gestão de benefícios talvez seja o que está mais adiantado nisso. Quem de vocês quer falar sobre isso? Flávio? É porque a Kelly está embaixo de você? Ah, tá, porque quem está grandão aqui... Eu não estou embaixo. Eu vejo que esse subsistema de benefícios pode até ser o mais estratégico dentro do RH. Durante algum tempo eu pensei que fosse recrutamento e seleção. Só que benefícios é fundamental. E as pessoas, elas prezam muito, elas valorizam muito os benefícios e muitas vezes as empresas acreditam que não podem porque sempre pensam na questão financeira. Só que nem todo benefício tem um impacto tão grande no financeiro. Às vezes o benefício para um colaborador pode ser, sei lá, já ouvi falar de empresas que tinha o horário da fruta, que passava carrinho com frutas e aquilo impactava na qualidade de vida. Quando você pensa até em um colaborador numa hierarquia menor, talvez ele não tenha acesso a comprar essas frutas, então para ele aquilo é um benefício enorme. Home office, que pode impactar praticamente zero nos custos da empresa, dependendo da área de atuação. Gympass, que ela acabou de falar, tanta coisa dá para fazer, só que também a gente precisa saber que benefício que a gente vai oferecer. Não adianta também eu ter uma equipe que ninguém tá nem aí para cuidar do corpo, claro que a saúde é importante, né? Tá aí a Geisa que não deixa a gente mentir, mas se uma pessoa que não preza a questão da estética e eu tentar enfiar um Gympass nele, né? Não vai rolar. Então a gente precisa ter muito claro quem é o nosso colaborador, para saber o que ele vai valorizar. E é nisso que muitas empresas pecam, quando elas fazem o sistema de benefícios. E mais do que nunca, Kelly,
Rapidinho, Flávio, já te dou a palavra, porque eu já ia te passar mesmo. Mais do que nunca, eu percebo, porque eu estou trabalhando com recrutamento, que hoje o benefício ele desempata na hora de escolher se o candidato prossegue ou não. Dependendo do salário, às vezes o benefício é o desempate. Né? Então, benefício é uma coisa importante. Antes de passar para o Flávio, eu trabalhei na Amil nos melhores anos da Amil, quando o Edson Godoy Bueno ainda estava lá e a empresa era uma empresa familiar. O Edson tinha uma coisa incrível, porque ele vinha de uma infância bem humilde no interior, que ele entendia que o funcionário tinha que fazer todas as refeições dentro da empresa. Então você chegava lá, tinha café da manhã, tinha almoço a R$ 5. Só para dizer que não cobrava, tinha almoço a R$ 5. Tinha lanche da tarde e se você ficasse além das 18 horas, tinha janta. Gratuito. Só o que ele cobrava era o almoço a R$ 5. Isso segurava tanta gente lá, gente. Isso segurava tanta gente lá. Porque assim, onde você come a R$ 5 no centro do Rio? Mas não tô falando comer, não era PF não, gente. Era um restaurante que você se servia, carne, podia repetir, podia pedir omelete se não quisesse a carne. Era uma coisa assim, de outro mundo. E as pessoas não saíam da Mil. As pessoas amavam a Mil. E aí, como é que é isso, Flávio? Como é que uma pessoa 15, 20 anos atrás teve esse olhar e hoje algumas empresas ainda não têm? Isso é muito antigo. Isso, na verdade, é muito antigo. Eu trabalhei em empresas já, cara, em idos dos anos 90 e já tinha empresas que faziam isso. E é uma coisa que as empresas dão muito pouco valor e as pessoas, de modo geral, também. É o que nós chamamos de salário complexivo. Isso é o salário que você ganha, mas que você não vê. Quando você faz uma ginástica laboral, quando você ganha o ticket, quando você tem um plano de assistência, quando você tem o dia da fruta, por exemplo, né, que são coisas que são agregadas à sua vida e você não vê. Só que aí falta o seguinte, como o RH vende essa ideia? Muitas vezes eles colocam lá, né, e olha, isso aqui é um benefício. Tá, benefício. Mas o que é o benefício? Né? Para que o benefício? Por que estamos dando isso? Vamos partir de um pressuposto bem interessante, que boa parte, eu posso falar que 90% dos benefícios que as empresas dão, elas abatem no seu imposto de renda. Você tem o programa de alimentação do trabalhador, quando você fornece a fruta, quando você faz ginástica laboral, são benefícios que você pode abater no imposto de renda. Então, a empresa está fazendo aquilo ali, mas ela também não faz o dever de casa quando ela informa. E ela tem que colocar, conscientizar o funcionário o porquê daquilo ali e o porquê que aquilo se chama salário complexivo, que ele é muito mais complexo do que receber o papel moeda na mão. É algo que vai transformar a vida dele. Por isso, na Amil, as pessoas não queriam sair, porque ela provavelmente, eles tinham uma política de que informavam por que eles faziam aquilo. Você mesmo começou a história dizendo por quê. Então, a ideia foi muito bem vendida. Ele era incrível, gente. Ele era incrível. Não sei se vocês tiveram oportunidade, mas ele era realmente incrível. Ele era uma pessoa, claro, como todos nós, com defeitos e qualidade, mas assim, ele era evoluído. A Amil já foi uma das empresas mais invejadas do Brasil, do Rio de Janeiro, pelo menos. Quando se falava em Amil, se falava na melhor empresa do Rio de Janeiro. Sim. Eu trabalhei lá por quase 12 anos e posso dizer que realmente era. Assim, nos últimos anos eu já não sentia mais essa familiaridade, mas ainda assim, até onde eu sei, continua sendo uma boa empresa. E é bem interessante ver isso, como a pessoa, enfim, consegue se sentir valorizada com pequenas coisas, né? Falando agora um pouco de outro subsistema de RH, já que a gente está falando do futuro do RH, um dos subsistemas que eu acho mais complexo é o das relações sindicais. E embora hoje os sindicatos estejam um pouco enfraquecidos, né, eu acho que hoje os sindicatos já têm hoje uma outra relação. Qual é o teu olhar, Kelly? Como é que está essa questão de negociação? Você tem opinião sobre isso? Também tem isso, né? Porque é um assunto sobre o qual eu não domino muito. Eu também não domino muito. Talvez seja o Flávio, o pouco que eu sei é uma situação de caos. Eu vou falar enquanto colaboradora. Uhum. Eu lembro, assim, de um desconto de um dia de trabalho que eu tinha que pagar, mas eu lembro também que se eu escrevesse uma carta à mão e entregasse presencialmente no sindicato, não precisaria pagar esse dia. Mas eu teria que ir durante a semana. Então eu teria que perder um dia de trabalho para cumprir o sindicato. Porque a contribuição era obrigatória, sim. Isso. Então, eu lembro, assim, da empresa querer uma solução e todo mundo só via problema. Então,
eu tenho muitas dúvidas. Eu não sei exatamente até que ponto que o sindicato ajuda ou ele atrapalha o colaborador. Acho que o Flávio realmente vai poder ensinar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Flávio, só para você entender o contexto, o que acontece? O relação sindical, né, um dos subsistemas mais fortes de RH, pelo menos foi nas últimas décadas. Eu acho que hoje os sindicatos já estão com uma importância diminuída, mas assim, qual a tua opinião hoje sobre qual o futuro dessa área? O sindicato ele foi criado de uma forma, foi vendida, na verdade ele não foi criado para isso, ele foi criado com outra história. Ele foi vendido para muita gente de que ele defenderia o lado do empregado. Não, não é isso. O sindicato foi criado para defender a verdade, para usar a lei, para que a CLT fosse cumprida, para que os direitos não fossem vilipendiados por ninguém. Ele é o compliance, entendeu? Né, Flávio? Exatamente, ele deveria ser. Então, assim, toda vez que se falava em sindicato, as pessoas falavam, nossa, o sindicato ele está aqui para defender, ou então ele não defende os meus direitos. Tá, mas qual é o seu direito? O meu direito é que eu queria ter um ticket de restaurante melhor. Eu falei, vem cá, mas existe uma conversa de empregado, empregador, sindicato patronal. Você sabe o que é um sindicato patronal? Então, não sei o que é um sindicato patronal. É o sindicato que defende os interesses, né, numa discussão, quando você vai para um dissídio de um acordo. Mas dissídio e acordo não é a mesma coisa? Não. Dissídio é quando você vai para a briga. O acordo é quando as partes começam a conversar sobre cláusulas. Então, a ideia foi muito mal vendida. Eu acho que, até por causa da ideia ter sido muito mal vendida, a ideia disso é que efetivamente se acabe. Eu acredito muito que sindicato vai ser uma coisa que em pouquíssimos anos vai deixar de existir no Brasil. E qual que você acha que vai ser o balizador para, de repente, decidir dissídios? A própria empresa? Negociação. A negociação direta com o empregador. A negociação direta quando você entra na empresa. Hoje já acontece isso em algumas empresas. Você já pactua eu já pactuei com empresas, por exemplo, e ainda não era nem gerente nessa época, de falar, olha, a gente tem uma PLR de 4 salários e meio, tal. Não, eu não quero uma PLR de 4 salários e meio. Eu prefiro que de 3 em 3 meses eu atinja metas e que você não me entregue isso em 12 meses. Você vai me entregando isso à medida que eu vou entregando os resultados que eu lhe prometi. Pronto, essa é a livre negociação. Isso é você efetivamente negociar. Então, no seu olhar, esse é o futuro. Esse é o futuro. Isso é o que já... As empresas 4.0, e aí a gente volta lá nas empresas 4.0, elas vão começar a trabalhar com isso. Quanto de resultado você consegue me dar? Olha, eu prometo para você um resultado XYZ em tanto tempo. Então, em tanto tempo, eu vou começar a te remunerar assim. E vai acabar aquela obrigatoriedade de que, olha, pelo INPC, vamos atualizar os salários de fulano e beltrano. Você haja visto que o próprio governo hoje estava querendo desvincular a aposentadoria das pessoas ao salário mínimo. Isso é uma grande tendência do mercado internacional. No mercado internacional isso já acontece, tá? Isso já é muito forte. Na Europa já acontece, nos Estados Unidos já acontece, em parte da Ásia já acontece. Isso é uma questão de tempo, então, mesmo, né? Exatamente, Flávio, é uma questão de tempo. Sim, Flávio, são 8h28, eu preciso, então, te deixar aí, né? Obrigado pela parceria desses 2 meses, do Diário e da Ponte Aérea. Como é que foi para você a ponte? Nossa, foi... Primeiro porque você é um grande amigo, né? Eu continuo falando que você é um grande amigo. Estou disponível sempre que você precisar. Muito embora a gente não tenha conseguido ainda se desvirtualizar, mas eu quero muito ainda conversar contigo. Eu vou marcar um dia para a gente bater um papo. Cara, ter conhecido a Kerli foi impagável nesse momento também. Quando eu estiver em São Paulo, quero dar um pulinho aí para a gente bater um papo, tomar um café. Eu estou te devendo, eu sei que eu estou te devendo, né? Você veio aqui, eu não pude ir. E assim, fiquei muito feliz com a qualidade da informação que a Ellen, a Kerli, você, né, trouxe para a rede, que é isso que a gente está precisando. Efetivamente, bons conteúdos, onde as pessoas efetivamente aprendam do que efetivamente elas não escutam, muito menos leem.
né? Então, sou muito agradecido por vocês, sou agradecido pela vida de vocês, por terem entrado na minha vida também. E grande beijo para você, Kerlin, um grande beijo para você, Bruno, e o meu grande beijo para Ellen também, tá bom? Eu te agradeço muito, assim, acho que talvez quem não conheça não saiba como são as agendas, então como foi difícil a gente conseguir, de fato, conciliar, e sempre com essa coisa da Ellen ter que sair às vezes um pouco mais cedo, o Flávio também, mas eu acho que a vontade de fazer que acontecesse era tão maior que a gente deu um jeito. Eu acho que, assim, o diário foi uma delícia de fazer, mas eu acho que a ponte aérea trouxe um conteúdo tão gostoso, trouxe uma discussão de tão alto nível que eu gostaria de fazer outras, sinceramente. E claro que você estará como nosso comandante. Muito obrigado mesmo. Beijo no coração de vocês e muito obrigado por todos aí terem acompanhado e ter escutado essa voz de bambu rachado aí falando para vocês. Nosso correspondente da Rússia sempre. Tchau, Flávio. Tchau, fiquem com Deus. Tchau. Antes de fechar, Kerly, vamos falar sobre mais um subsistema que eu acho importante para a gente encerrar, que é o endomarketing, né? O endomarketing é um sistema muito importante de RH. Sim, até o Flávio ele introduziu um pouquinho quando ele falou da questão do RH não saber vender os benefícios. Então, é feito um cálculo tão grande para a gente conseguir oferecer bons benefícios e o RH entrega, tem isso aqui também. Então, assim, ele já, desde o primeiro contato, no momento do recrutamento, ele não sabe vender, e depois que esse colaborador, que esse candidato se torna de fato um cliente interno, ele continua não sabendo vender as estratégias da empresa, não sabendo vender quando tem alguma campanha, alguma coisa que vai impactar positivamente nos resultados. Então, o RH ele precisa aprender mais sobre marketing, né? Hoje em dia, está sempre apagando incêndios e deixando isso para um segundo momento. Eu acho que o profissional hoje, ele quer a valorização, né? Claro, a gente sempre quis a valorização, mas eu acho que hoje assim, é básico, né? Se o cara não se sente valorizado aqui, ele vai para lá ganhar, às vezes, R$ 200 a menos, mas ali ele se sente valorizado. Isso existe sim, o ganho não é só financeiro, a matemática não é só cálculo. E hoje eu vejo, assim, eu já vi besteira, por exemplo, ingresso de cinema, tá, Kerly? De você fazer uma meta e dar um ingresso de cinema, 2 ingressos de cinema para a pessoa que atingisse essa meta. E isso dava uma coisa de, pô, como é que eu tô essa semana? Quero ir pro cinema. Então, essas coisas funcionam sim. Ah, é criança? Não, não é criança, gente. É obrigado aqui, eu tô te reconhecendo. Eu acho que essas coisas são interessantes sim. Concordo plenamente, porque é o que você falou, todo mundo quer a valorização. E quando... Até mais do que o prêmio, né? Sim. E até para você mesmo se autovalidar, né? A gente procura também essa autovalidação. A gente também precisa sentir que a gente é bom. E quando a gente bate uma meta, quando a gente está lutando para conseguir alguma coisa, seja para ganhar um ingresso de cinema, alguma coisa que eu vou ter uma experiência para contar, e quando a experiência vale muito mais, porque quando você dá um presente, sei lá, vamos dizer que você faz uma campanha e você dá o último iPhone para o colaborador que tiver o melhor desempenho. Ele vai ficar super feliz no primeiro momento. Com o passar do tempo, aquele aparelho vai ficando obsoleto. Então, vai reduzindo o valor do que ele ganhou. Quando chega a próxima campanha, ele já nem está mais muito feliz com o iPhone quebradinho dele. Agora, quando você pensa, por exemplo, em recompensar com uma viagem, a viagem você não esquece. Sei lá, você mora em Cabo Frio, né? Não, moro no Rio. Ah, você não mora na região dos lagos? Não, uma vez por mês eu vou lá para prestar serviço para lá. Mas eu moro no Rio. Mas enfim, eu passei um tempo em Búzios, em Arraial, e para mim é inesquecível, aquele lugar é lindo. Então já faz, sei lá, uns 2 anos que eu fui, e continua sendo importante para mim lembrar essa viagem que eu fiz. Então a gente precisa pensar em premiar sempre com experiências, porque isso é algo que vai se perpetuando. Eu tive a oportunidade em 2013, 2014, não lembro exatamente qual foi o ano, na Amil, de ser o responsável por uma campanha que no final do ano a gente deu um cruzeiro para o colaborador que ganhou. E o cara ganhou um cruzeiro de 7 dias, aquele all-inclusive da MSC. O cara foi para Salvador, foi para Búzios, levou a esposa, tipo, nossa. Você sai da empresa, isso não sai de você, não. É importante levar um acompanhante, né? Senão você acaba frustrando a pessoa também. Não, mas a gente, quando fez, a gente já fez com direito a um acompanhante. Foram 5 ou 6 premiados, foi muito legal, que assim, todo mundo pôde levar alguém.
Assim, a pessoa não era casada, levou a mãe, mas, tipo, imagina que legal levar tua mãe numa viagem da empresa, sabe? Tipo, que Sim. eu tive acho que foi uma das coisas mais legais que eu tive na Nil. Em 2013, eu fui colaborador de destaque. Era uma premiação interna, eu fui indicado pela minha gerente na época. Eu não imaginei que eu pudesse ganhar, de verdade, porque tinha muitas outras pessoas grandes e naquele ano eu tinha tido muito destaque, porque eu fui o key user de um sistema. Fui para Aham. Pernambuco, fui para São Paulo, então eu fiquei o ano inteiro. E no final do ano tinha um colaborador de destaque. E aí, o colaborador de destaque, eles premiavam terceiro, segundo e primeiro lugar. Terceiro e segundo era anunciado ali no palco, ganhava, tal, todo mundo batendo palma. E os 10 mais votados ficavam perfilados. Então, terceiro lugar ganhava alguma coisa. Segundo lugar ganhava alguma coisa. Primeiro lugar entrava a família. A família entregava o prêmio. Então, eu tive a oportunidade de ter minha família me entregando o prêmio. E sem eu saber que eles estavam ali. Nossa, Então, isso é uma coisa que não sai de você, entendeu? não, é lindo isso que você contou. Eu tenho foto, depois eu te mando. Então, assim, tanto que quando eu fui demitido no ano passado, eles ficaram muito arrasados, assim, de tipo, caramba, mas você. Mas outro dia você ganhou um prêmio. Eu falei, não, já tem 5 anos. A empresa já mudou toda. Porque é difícil explicar, né? É difícil explicar porque que às vezes a pessoa é muito boa em um ano e 5 anos depois a pessoa não está mais na empresa. É difícil explicar. Né? Na verdade, as coisas mudam, as empresas mudam, as gerências mudam, a estratégia muda, né? Mas, assim, acho que isso, sim, acho que endomarketing, essa parte de ações, reconhecimento, elas são primordiais. Elas fazem parte para mim, elas fazem mais diferença do que cargos e salários, gestão de benefícios. Eu vejo em muitas situações de empresa que a pessoa fala assim, pô, aqui paga mal, mas aqui todo mundo se dá bem, aqui todo mundo é feliz. Isso existe, isso existe. Esse clima organizacional, essa integração constante, eu acho que precisa haver. E isso é RH, né? É verdade. Para o colaborador é quase perigoso, porque ele se sente tão acolhido, tão feliz, que ele às vezes até esquece de cuidar da empregabilidade, né? Porque ele não quer Pode sair de ser, forma nenhuma. pode ser, pode ser, pode ser. Eu mesmo fiquei muitos anos sem tomar nenhuma medida de estudar outra coisa, porque, tô crescendo aqui dentro. E é o que eu sempre falo para todos os meus clientes, e falo de novo, para quem quiser ouvir, falo de graça isso. A sua carreira é sua, não é da empresa. A gente aprende isso, né? Até hoje, tem pessoas que chegam até mim para fazer algum trabalho de consultoria ou de coaching e falam, Kelly, eu quero, assim, que a próxima empresa seja a empresa onde eu vou me aposentar. Tá conversando com a pessoa, às vezes ela tem 30 anos, sabe? Peraí, vamos devagar. Acho que tá cedo para você pensar em se aposentar na próxima empresa. Mas ainda tem muita gente que tem essa necessidade de entender a empresa como família mesmo, né? É possível, vou te ser sincero, que possivelmente se eu não tivesse sido desligado, eu estaria lá até hoje. Mas foi um Pelo presente do histórico. universo, né, Bruno? Foi um presente do universo, porque o quanto você cresceu por ter saído de... Não é uma reclamação. Isso é algo muito bem resolvido, mas eu digo assim, talvez eu precisasse até desse impulso, porque se eu não tivesse sido desligado, eu estaria lá até hoje. Eu tinha uma Provavelmente. gratidão, não tenho por que dizer que eu não tenho mais. Mas assim, eu vivia um sentimento de gratidão muito grande pelo crescimento, foram 4 promoções lá dentro. Então eu tinha aquela coisa de, nossa, aqui é meu lugar, né? Sim, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Eu acho que eu precisava desse impulso, né? Enfim, eu acho que todos nós É precisamos como em a algum momento. Flávia acabou de comentar, né? Parecia que você estava perdendo o emprego, mas na verdade a gente estava ganhando a oportunidade de te conhecer melhor. Olha isso, obrigado. Mas assim, eu acho que não, eu acho que essas coisas são bem resolvidas assim. Quando a gente está, eu ia falar, quando a gente está numa empresa privada, mas até na pública hoje em dia, né? Eu acho que não tem grande estabilidade, não. Eu acho que, sei lá, a gente tem que ter cuidado da nossa estabilidade emocional, da nossa estabilidade financeira. Eu Sim. acho que a gente tem que cuidar. Mas a estabilidade de emprego, eu acho que não é que a gente não tenha que fazer o nosso melhor, mas eu acho que não fica na nossa mão isso. Não fica na nossa mão isso. Eu sempre brinquei assim, você falou de estabilidade financeira, eu gostava de dizer que eu tinha uma poupança de desemprego, sabe? Que eu mesma pagava minha poupança, que era o que eu me sentia livre. Então, se me enchessem muito o saco, se eu estivesse insatisfeita, eu sabia que eu poderia sair sem aquela necessidade de, mas eu estou pedindo demissão, não vou ter direitos. Então, eu acho que é uma coisa que o brasileiro ainda precisa aprender, né? É, Ele construir essa segurança não é fácil, né? A gente vive num país assim que os desafios são diários, mas a gente precisa estar sempre preparado para novos voos.
Senão a gente fica muito dependente da empresa e o tombo é muito grande, né, quando a demissão chega. Eu acho que a gente não foi educado para isso, Não. né? Eu tenho uma amiga que ela fala, Bruno, eu desde criança eu só uso 75% do que eu ganho. Mesada, na adolescência, ela só usava 75%. Então, para ela é muito natural viver com 75% do que ela ganha. É um hábito, né? O que acontece com a maioria das pessoas? Tem um aumento esse mês, a sensação de felicidade do aumento mal dura 3 meses, porque você se adapta àquele valor e depois você continua, nossa, tô ganhando pouco, preciso de mais dinheiro. Sim, sim. Eu acho que a vida de empreendedor nos ensina esse outro lado, né, Kelly? De uma certa forma. Por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que até faz parte do futuro, embora não seja muito ligada a RH, que é a questão de, por exemplo, você hoje prospecta, né? É o que eu sempre brinco, eu sou meu financeiro, eu sou meu marketing, eu sou meu vendas, então a gente é tudo, né? E somos operação também, ainda somos o CEO. Não tem muito para onde correr, porque e algumas atividades, Bruno, mesmo quando a gente tem condições de terceirizar, de passar para alguém, ninguém vai fazer com o mesmo carinho que a gente faz, né? Eu sempre penso isso. O pão, para mim, quando é artesanal, tem que ser a massa feita na mão. Se você ficar botando na máquina, já não vai sair o mesmo pão. Então, e tem a mão certa para fazer aquele pão. Pode até ser que outra pessoa consiga fazer com a mesma mão que você, mas não é o do lado necessariamente que vai conseguir fazer. Esse Né? trabalho que a gente desenvolve, ele é muito sensível. Não é um produto que você consegue produzir em grande escala. É um serviço totalmente customizado, é para aquela pessoa. Sim. Eu não sou a mesma coach para 2 coaches diferentes. Tudo depende da necessidade de cada um. Sim, sim. Eu acho que, enfim, é orgânico, né? Acaba sendo muito orgânico. Eu acho que a gente falou dos RHs de futuro. Eu acho que conseguimos não pular nenhum subsistema. Se eu tiver pulado, peço desculpas a quem esteja assistindo. Kerly, e aí, como é que foi a ponte aérea? Eu detesto despedida. Eu não lido bem com isso, não. Até logo. Até logo. Pois é. Quando o convite chegou, assim, eu tinha participado de uma live, né, do Diário, tinha sido super legal. Aí eu baixa aquilo, né, gente? Será que eu vou saber o que falar, assim, 4 segunda-feiras seguidas? Mas, assim, já aceitei de cara porque eu sabia que eu poderia aprender muito com vocês, como de fato foi, né? Você, Bruno, incisivo, sempre com um olhar diferente, aquela pessoa que provoca o nosso pensamento para a gente sair daquilo que é óbvio. Do seu jeitinho, você sempre fala, mais, aí depois daquele mais, você mostra pra gente que dá para aprender de uma nova forma. O Flávio, com toda a bagagem que ele tem, a experiência, com esse olhar que ele traz de fora, ele mostra pra gente que o mundo é bem maior do que esse RHzinho que a gente conhece aqui no Brasil, né? Então ele não deixa a gente esquecer que existe assim, um olhar que pode ser muito além. A Ellen, né, com aquela doçura dela, quietinha, você pensa que não vai sair nada. Quando ela começa a falar, ela deixa a gente assim, uau, né? Meu Deus, quanto conhecimento ela tem. Então, assim, a experiência com cada um de vocês foi muito rica. As pessoas que participaram, né? A Flávia Guerreira, que está aqui com a gente. O Tadeu, que foi, assim, um companheiro de várias lives. A Marisa, todas as pessoas que ficaram com a gente de alguma forma, contribuíram muito. E eu acho que a gente sai dessa experiência mais forte, né? Sem dúvida. Espero que a gente tenha mais pontes aéreas aí pela frente, mesmo que não seja com esse nome, que a gente tenha outras aí pela frente. Para mim foi uma alegria, porque assim, eu nunca imaginei que você ia aceitar. Eu falei assim, cara, a Kerly é muito ocupada, pode ser que ela faça um ou outro e tal. E quando a gente conseguiu finalmente alinhar as agendas naquele dia que eu fiz o grupo, eu falei, caramba, olha o que eu consegui. Eu fiquei muito feliz ali. Então, assim, é engraçado, né? A gente conhece as pessoas muito superficialmente, né, Kerly? Eu não te conhecia, nem você me conhecia. Mas, assim, a gente até era conexão um do outro, mas era uma coisa tipo, curtir o teu post de agosto antes do de maio. Não por nada, mas é porque a vida é corrida, né? E hoje, poxa, que parceria, que carinho, né? Agradeço mesmo. Estarei em São Paulo em breve, vamos tomar nosso chopp, um café. Eu não tomo café, tenho meus princípios. A gente toma uma aguinha com maisena, relaxa. Fechado, gostei muito desse drink. E é isso, obrigado de verdade, tá? E para todo mundo que ficou com a gente nesse período do Ponte Aérea, muito obrigado. Na semana que vem, eu retomo o Bruno Resolve Convida, na terça-feira, dia 1º de outubro, às 20 horas, horário de Brasília. Eu vou estar com a Luciana Azevedo, coach. Ela vai falar sobre carreira versus vocação.
Ou seja, andam juntas? A gente está falando da mesma coisa quando a gente fala de carreira e vocação? E aí ela quer falar sobre isso. E no dia 2 de outubro, quarta-feira, às 20 horas também, eu vou receber uma galera que eu vou receber. O Nélio Xavier, o Anderson Clayton. Tava com o Nélio ontem, encontrei ele, gravei já um programinha com ele. Então venha com a gente na quarta-feira. Nélio Xavier, Anderson Clayton, Priscila Couto e Kézia Souza. Nós 5, Que eu time, e hein? mais eles 4, estaremos no dia 19 de outubro no Cariocas em Rede, no Rio. Né? Seremos os palestrantes do Cariocas em Rede. Então a gente vai fazer uma pré-live para a gente poder conversar um pouco sobre o Cariocas em Rede. Então, terça-feira, 1º de outubro, 20 horas, Luciana Azevedo. Quarta-feira, 2 de outubro, 20 horas, Cariocas em Rede. Eu, Anderson Clayton, Nélio Xavier, Priscila Couto, Kézia Souza. Nossa. Que é E, também um gente, projeto lindo, né? A Priscila, assim, ela tem um propósito mesmo com o Cariocas em Rede. Muito bacana. tem sim. E é isso, a gente continua, em breve a nova temporada do Diário do Desempregado, em breve a nova temporada do Ponte Aérea. Não vamos parar, o importante é não parar, né? Isso aí. Bruno, Essa rede é muito obrigada. rica, né, Kelly? A gente tem que produzir, Com certeza, né? a gente tem que produzir. Então, até a próxima, Bruno. Beijo. Beijo. Beijo para todos vocês, e especialmente para a Flávia, que está aqui com a gente Beijo, até agora. Flávia. Flávia, você é uma linda. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.